Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Paulo Bispo, com muita alegria iniciando mais um programa A Arte do Cuidar. Olá, Paulo Bispo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM. Aqui é a Fabi Prado e é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse programa A Arte do Cuidar. Queridos ouvintes, quando iniciamos esse programa, em agosto de 2022, falamos muito aí do desejo de falar sobre cuidar como uma arte e de uma forma muito mais ampla, né? Incluindo aí o cuidar dentro dos relacionamentos. E hoje trouxemos um tema que tem muito a ver com o casamento. Exatamente isso, né, Bispo? Quem não quer ter um relacionamento amoroso, gostoso, né? Uma boa vida matrimonial. E hoje, as questões que nós vamos trazer aqui contribuirá bastante com a vida dos casais, né? Isso aí. Bom, depois dessa chamada da Fabiana, afinal de contas, todos realmente queremos ter um relacionamento saudável, um relacionamento positivo, né? Tenho certeza que vocês aí estão atentos. Então vamos caprichar para que esse programa seja maravilhoso. E antes, vamos agradecer aí nossos apoiadores culturais. Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização, unidas para melhor cuidar da sua vida. E também a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinar a cuidar com amor. Não podemos deixar de convidar os nossos ouvintes para seguir as nossas redes sociais, né? @CantateFM. E lembrar também que esse programa pode ser visto pelo YouTube e pelo Facebook. Isso mesmo, Fabi. Importante frisar que esse programa, assim como os demais programas da Rádio Cantate, podem ser assistidos pelas redes sociais. E nós temos alguns avisos hoje, né, Bispo? Tem um recadinho aí da pizza? Vamos lá, vamos passar. Quem não gosta de comer, né? Ainda mais uma pizzinha, final de semana, né? Então, a Rádio Cantate, como todos sabem, ela presta aí um serviço muito valioso, né? Não tem preço que a Rádio Cantate faz em termos aí de evangelização. Porém, para que esse trabalho seja continuado, existe um custo, né? E a gente precisa de ajuda financeira para manter esse lindo projeto de evangelização. E a Rádio Cantate está promovendo, no dia 25 de fevereiro de 2023, uma pizza, cuja retirada correrá entre 16 e 18 horas. O valor da pizza é R$ 35, são 3 sabores, mussarela, bauru e calabresa. E quem comprar pode retirar a pizza em Sorocaba, na rua Jorge Martins 120, Parque Esmeralda, e também aqui em Votorantim, na rua Paula Ney 801, Parque Bela Vista. Vou passar agora, e fiquem atentos, o telefone, que vocês podem também solicitar a pizza através do número da rádio, que é o 3247-4749, ou o WhatsApp 99693-4574. Aproveito também para pedir para aqueles que não vão colaborar, de repente não podem nesse dia participar da pizza, ajudem a Rádio Cantate, façam uma doação aí através do Pix, que toda ajuda é muito bem-vinda e extremamente necessária, né? Chave do Pix da Rádio Cantate é o CNPJ, número 02891-295 000169. É isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre relacionamento amoroso. Exatamente. É isso mesmo. Não existe, na minha visão, um relacionamento que pode ser bem-sucedido e duradouro sem um sentimento muito importante que nós chamamos de amor. Lógico que um relacionamento ele precisa de outros sentimentos também, né, como admiração, respeito, mas a base dele é o amor, né, Bispo? Todos nós sentimos amor e conseguimos demonstrar amor para as pessoas. Só que dentro de um relacionamento, nós temos que aprender qual é a forma que o nosso parceiro
recebe amor, né? E como eu vou fazer para demonstrar esse amor ao meu parceiro? Tudo isso aí é por conta da questão da comunicação, né? A gente precisa aprender aí como comunicar, seja verbalmente ou de maneira não verbal, a questão do amor em si, dizendo assim, em relação a como eu sinto amor pela pessoa que convive comigo, né? E tem a questão de como essa pessoa percebe esse a percepção sentimento que do ela amor, tem né? disso, né? Então isso envolve comunicação, como eu disse, seja verbal, que é aquela questão falada mesmo, né? Ou a não verbal, que são os atos, são as, como é que fala, as ações que nós fazemos, sem que haja necessidade da fala em si, né? Vamos dar um exemplo sobre comunicação, né? Imagine nós aqui estamos falando português. Imagine que o nosso ouvinte aí do outro lado, ele só entende japonês. Ele pode estar me ouvindo, mas ele está entendendo o que eu estou falando? Aí é a questão da comunicação, né? E no amor é assim também. Eu posso estar demonstrando amor para o meu parceiro da forma que eu aprendi a ser amada, né? Só que o meu parceiro também tem uma outra história de vida, ele aprendeu a ser amado de uma outra maneira. E aí, se a gente não fala essa mesma língua e a gente não comunica o que a gente gosta, a gente começa a ter conflito. Então, é muito importante, Bispo, a gente falar sobre isso. E nós trouxemos hoje um livro para falar. Mas eu gostaria que você desse um outro exemplo, pensando num paciente, numa doença. Como que fica essa comunicação? Isso é extremamente importante, né? Vamos pensar assim, ó, pessoal. Uma pessoa procurou um médico por conta de um sintoma comum até, uma tontura, por exemplo. E o médico examina, faz os questionamentos, né, para saber mais detalhes dessa tal tontura, e aí ele faz a seguinte explicação para o paciente. Vamos supor que o paciente chame Paulo, tá? Ele fala assim, ó: Senhor Paulo, o seu caso é muito simples. Quando o senhor terminou o seu trabalho no jardim, o senhor deixou a postura de cócoras e assumiu a postura ereta, o que provocou uma hipotensão postural, levando a uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, uma síndrome de baixo débito, que resultou numa hipóxia e na crise de vertigem. Nesse caso, né, a gente pode dizer que não houve falha nenhuma por parte do médico, porque ele falou perfeitamente o que aconteceu. Então, o seu Paulo estava lá no jardim, trabalhando, agachado, e, ao levantar, sentiu aquela tontura. Agora, a gente poderia explicar isso de uma outra maneira, né? Você podia falar assim, olha, o senhor levantou rápido, a quantidade de sangue que leva oxigênio para o cérebro foi temporariamente reduzida, e quando falta um pouquinho de oxigênio no cérebro, a gente sente aquela tontura que rapidamente é solucionada através de outros mecanismos. Qual foi o grande problema aí? É que o médico lançou mão de uma linguagem muito técnica e que não obteve sucesso em gerar compreensão por parte do paciente. Então, o que acontece aí nesse contexto aí? O médico falou a mesma língua do paciente, ou seja, falou em português, mas ele usou uma linguagem que é própria da profissão, uma linguagem técnica. Então, o paciente que é leigo em medicina não entendeu bulhufas. E isso fez que não existisse um vínculo, uma aproximação entre eles, né? Exatamente. Então, vamos lá. O médico, nessa condição, ele falou, olha, o senhor só precisa tomar cuidado com tal coisa, tome tal remédio. Qualquer coisa que o médico venha falar, por mais perfeita que seja a orientação, ou até mesmo uma prescrição de medicamento numa situação dessa, como o paciente não compreendeu, muito provavelmente o paciente vai sair do consultório, vai rasgar a receita e vai procurar outro médico, né? Porque ele precisa compreender. Então, a comunicação ela tem que ser feita de maneira clara, objetiva e
usando a mesma linguagem que o paciente entende nesse caso, né? Mas os interlocutores precisam falar a mesma linguagem. Isso mesmo. E trazendo agora para o relacionamento amoroso, para um casamento, imagine nesse momento que eu não consigo sentir, compreender a forma que o meu parceiro, no caso você, está demonstrando o amor, né? Então, para que a gente conversar um pouco mais sobre isso com os nossos ouvintes, nós trouxemos um best-seller que chama 5 Linguagens do Amor. Esse livro, o autor ele escreveu após anos de pesquisa, trabalhando com casais, e ele percebeu que existem 5 linguagens, 5 formas de demonstrar, 5 formas de sentir o amor. E quando os casais não estão conectados nisso, e eles não estão tendo entendimento nisso, eles começam a entrar num conflito, e ao longo do tempo, há uma diminuição da sensação de amor, e por isso muitos casais acabam se afastando, né? Eu gostaria de deixar aqui para vocês, porque estão no YouTube, no Facebook, mostrando aqui o livro. Vale a pena ler, muito legal. E não deixe de compartilhar esse nosso programa, porque essas informações são válidas aí para todos os casais, independente de ser só casal, mas para outros relacionamentos também. Perfeito, perfeito. Então, o livro se chama 5 Linguagens do Amor. Foi escrita por Gary Chapman. Não sei nem se eu falei certo o nome. É isso mesmo, né? E aí a conclusão que esse livro traz é a seguinte, que existem 5 linguagens do amor, ou seja, 5 maneiras de você se sentir amado e de demonstrar amor. E aí eu faço a seguinte pergunta, Fabiana. Existe, eu tenho uma maneira específica de demonstrar amor pelas pessoas? Você tem uma maneira específica? Como é que funciona isso? O que o Gary Chapman fala no livro? É isso mesmo. E é em relação à nossa história de vida, como nós aprendemos a expressar o amor, né? E nesse livro, o autor, ele começa, Bispo, contando que ele estava num avião e ele sentou ao lado de um senhor. E esse senhor perguntou o que ele fazia. Ele falou, eu trabalho com relacionamentos, com assuntos relacionados a casamento, né? E aí essa pessoa que estava ao lado dele perguntou assim, mas existe alguém que trabalha com isso? Mas o que você faz? Porque eu gostaria de entender, eu estou no meu 3º casamento. E no primeiro, casei super apaixonado, achando que ia ser perfeito. Não deu certo. Fui para o 2º, também não. E já estava no 3º pensando aí numa separação, né? E aí ele perguntou como que era o envolvimento dessa pessoa com a sua parceira, né? E ele começou a contar e ele percebeu que esse senhor tentava demonstrar amor, mas a forma dela sentir era muito diferente. E aí começaram essas pesquisas e essa escrita desse livro. Entendi. Mas qual a situação em relação a essa linguagem do amor? Existem linguagens do amor? Elas podem ser diferentes entre as pessoas? Sim, elas podem ser diferentes e ao longo do tempo do casamento, as pessoas podem ficar muito parecidas, que faz com que a gente construa o amor, né? No começo, por exemplo, eu posso sentir o amor com alguém estando ao meu lado bastante tempo, me dando um tempo de qualidade. Só que essa outra pessoa, ela entende que dar amor para alguém, demonstrar amor é comprando um presente. Você já imaginou um casal que é dessa maneira? Então você acha que para a pessoa se sentir amada, ela tem que ganhar um presente. E o outro se sente amado quando ele tem um tempo de qualidade, ele pode fazer uma caminhada junto, conversar sobre a vida, fazer planos. Você acha que vai ter conflito entre essas duas pessoas se elas não aprenderem a se comunicar, não começarem a falar sobre isso? Eu acho essa pergunta extremamente importante, mas eu vou fazer uma outra pergunta para você. O que motiva duas pessoas que se conheceram a escolher caminharem juntas? Ou seja, namorarem e se casarem um dia. Qual é a motivação disso?
É aquela história do famoso amor à primeira vista? Como é que faz? Fale um pouquinho sobre essa questão. Existem pesquisas que demonstram que a paixão, né? Esse é o sentimento inicial. A paixão que faz com que a gente sinta aquela borboleta no estômago, que a gente não enxergue um defeito no nosso parceiro, que acha que a vida vai ser para sempre colorida, que vai dar tudo certo. E isso mais ou menos uns 2 anos. Então a pessoa se casa, passam esses 2 anos e aí você começa a enxergar algumas coisas. Pode acontecer antes, né? Mas a paixão diminui e nesse momento o amor que entra mais em ação, né? Ele já vem sendo construído. Ele vem construído e ele entra muito forte em ação. E aí o que fica é o amor. É o amor, o amor. A paixão, a gente poderia dizer que é uma coisa que movimenta as pessoas a ficarem juntos. Movimenta não, é que impulsiona, impulsiona, e essa paixão dos mais variados graus, né? Mas que ela funciona de certa forma também, principalmente naquela fase, como você disse que a ciência comprovou aí, que em média dura 2 anos essa questão da paixão. Ela funciona, a gente pode dizer que ela funciona como uma cortina de fumaça em relação aos defeitos, em relação a gente escuta muito, por exemplo, aquela situação, você está namorando uma pessoa e a família fala, viu, abre o olho para essa situação, isso aí não vai dar certo. Você imagina, que isso, tá tudo lindo, maravilhoso, só flores, só alegria. E aí depois que passa essa fase da paixão, a pessoa já está casada e tudo mais, aí começa a enxergar algumas situações que você fala, puxa vida, aquele fulano que falou estava certo, né? Então a gente pode dizer isso, que a paixão ela acaba sendo uma certa cortina de fumaça e que para que um relacionamento seja saudável e duradouro tem que ter amor como sentimento principal, não só a paixão como base? Sim, né? Se pensarmos, a paixão ela faz com que o nosso corpo produza hormônios que trazem a sensação de bem-estar. Né? Então, quando eu estou envolvida em tudo aquilo, eu só consigo ver o que funciona. Né? A pessoa é perfeita, eu quero falar com ela o dia todo, eu quero ver todo dia. Se ela faz alguma coisa que eu não gosto, eu finjo que não está acontecendo. Realmente é uma nuvem aí, né, de fumaça. E quando esse hormônio, né, essa fase da paixão passa, os hormônios também baixam e aí você começa a viver a vida real. Você começa a enxergar a pessoa como ela é mesmo, né? E você realmente pode ser uma pessoa bacana, gostoso, como você estava vendo, e nesses 2, 3 anos você já está construindo uma boa relação de amor e continua, ou é aquela hora que cai o teu mundo. Você fala, caramba, o que eu fiz da minha vida? Como eu não vi isso antes, né? Então, se a gente tem o conhecimento disso, que existem formas de amar, que amor, para mim, é uma construção. Amor não é só um sentimento, é uma construção de um sentimento, não é o simples fato de existir, né? Como assim? Diariamente. E trazendo aqui isso para as linguagens do amor, como que eu construo diariamente? Entendendo quem é o meu parceiro, o que ele gosta, como ele se sente cuidado, acolhido, amado, como eu me sinto cuidada e acolhida, né? Então, voltando naquilo que já falamos em vários programas, a importância de olhar para si, a importância do autoconhecimento, porque a partir do momento que eu conheço o que eu gosto, facilita chegar essa informação para o meu parceiro. Então, as pessoas quando entram num relacionamento, elas têm que saber, né? Elas têm que buscar se conhecer para que elas possam falar para o outro, né? Porque senão, bispo, o que vai acontecer? Que a gente vai criando um monte de crença dentro do casamento, a gente vai se sentindo desvalorizado, a gente não vai se sentindo amparado, e isso a longo prazo traz a destruição de famílias. E muitas vezes você tem um parceiro que te ama loucamente, né? Com certeza, e ele está demonstrando da forma dele. E aí imagine a situação, essa pessoa está fazendo tudo o que ela pode para demonstrar amor para você, só que você não entende com aquela linguagem. Então você acaba achando que essa pessoa não está fazendo nada por você, mas ela está. Então, como você disse no começo do programa, a importância da comunicação. Um casal consegue construir uma relação de amor, de parceria, uma relação durável a partir da comunicação. Da comunicação efetiva.
né? E não daquela comunicação, sem ruído, né? não daquela comunicação do médico, né? Então é usar a linguagem adequada para que haja o entendimento das partes envolvidas, né? É isso mesmo. Eu estava pensando uma coisa aqui, Fabiana, que você falou da questão da paixão e do amor, né? O amor como uma construção, e me veio uma imagem na cabeça, né? Então, se a gente imaginar que o casamento ele é uma casa e que o amor é o lar, né? O lar não é o físico, né? Não, não. O lar, ele é como é que fala? A instituição, né? Família, né? Enfim, algo maior. É o aconchego, né, de tudo. Então, a gente pode dizer, de repente, que o amor é isso, é o lar, com as pessoas que envolvem esse lar. Então, se a gente pensar assim, a construção de uma casa, ela é feita por partes, né? Então você tem o alicerce é feito de concreto, aí você tem tijolos, tem cimento, você tem uma série de ingredientes, de materiais envolvidos na construção da casa, para que essa casa venha se tornar um lar. E o que você tem como base para essa casa, né, vir a ser construída é o projeto. Então, de repente, o namoro e que está sendo envolvido por essa paixão toda, a gente pode dizer até que é um projeto de uma vida, ou seja, o projeto da casa, né? E para você ter o lar saudável, que é um lar com amor, você vai ter que usar todos esses materiais. Aí, quais seriam os materiais, por exemplo? Você falou respeito, admiração, cumplicidade, né? Que mais que a gente pode falar? União, propósitos que muitas vezes são congruentes, né? Às vezes, não sempre, mas se você tem o respeito, a união, a cumplicidade, você consegue gerar uma situação onde as pessoas podem seguir caminhos distintos do ponto de vista, por exemplo, profissional, mas somando forças, né? E no final daquela construção, você tem a casa e você cria o lar, tudo com base no amor. E é isso que fica, porque daí nesse momento a paixão já esfriou e o que mantém esse relacionamento vivo e perene, ou seja, longevo, é o amor. E a ideia, então, é que eu vou pedir para você, antes do nosso intervalinho, que você fale quais são as 5 linguagens do amor, de maneira geral, citando, né, por conta até do tempo, que foram estudadas pelo Gary Chapman nesse livro. E daí, no segundo bloco, nós vamos falar especificamente de cada uma delas. Ótimo, Bispo, mas eu gostaria de antes de falar das palavras, das formas de amor, contar sobre uma pesquisa que foi feita pela psicologia positiva com pessoas. Foi Harvard que fez essa pesquisa por muitos anos, e eles olharam pessoas que casam por paixão, relacionamentos que nasceram na paixão, e relacionamentos de uma cultura diferente da nossa, onde os casamentos são arranjados. Então essas pessoas nem se conhecem, combinados, né? E elas vão construir. E depois de muitos anos estudando esses casais, perceberam que o número de separação aumentou muito mais, foi muito grande nos casais que casaram apaixonados. E aqueles casais que tiveram que construir uma relação, aprender a viver com aquilo, porque aquilo seria a vida deles, em 20, 30 anos, eles estavam com a sensação de bem-estar que leva à felicidade muito maior. A gente pode dizer, eu vou fazer essa pergunta, você vai falar se isso consta nessa pesquisa ou não. A gente pode questionar, por exemplo, que o fato das pessoas que tiveram aqueles casamentos combinados, arranjados entre famílias, né, como era antigamente e como ainda é em algumas culturas, isso. Né, que essas pessoas elas por terem essa, entre aspas, essa obrigação de terem que construir uma vida juntos, elas prestam mais atenção. Elas se dedicam mais. E elas prestam mais atenção nas outras. Enfim, elas tendem a fazer o uso dos ingredientes que a gente falou aqui para formar de uma maneira mais atenciosa
atenciosa e mais cuidadosa? Com certeza. E eles falam na pesquisa o seguinte, como se nós que escolhemos com quem vamos casar, a gente começasse como uma vela, com a chama super acesa, né? Aquela coisa. E ao longo do tempo, a chama vai diminuindo. Eles não, eles começam com uma chama fraquinha e ao longo do tempo cresce. Com todo esse cuidado, acolhimento, essa ideia de olhar para o outro, entender o que o outro gosta, né? Ceder a essas coisas também, porque a partir do momento que a gente precisa fazer coisas também que o outro gosta, a gente tem que se colocar num papel de ceder muitas vezes, né, Bispo? Isso faz parte de um casamento. Mas só deixando aí a pergunta que você fez, para que os nossos ouvintes continuem nos acompanhando aí, vou falar quais são as formas de amor. Eu não estou falando em ordem de importância, porque não existe uma ordem de importância, tá? Todas são importantes e cada um ama de um jeito. Primeira, palavras de afirmação. Segunda, tempo de qualidade. Terceira, a linguagem do amor, presentes. Quarta, linguagem do amor, atos de serviço. E a última, toque físico. Muito bem, então a Fabiana citou as 5 linguagens do amor. Nós vamos agora dar aquela paradinha tradicional para esticar as pernas, fazer um xixi, tomar uma água. E já voltaremos para desenvolvermos agora um pouquinho com vocês cada uma dessas linguagens, falando quais as características delas e como que a gente pode utilizá-las para melhorar nossos relacionamentos. Até daqui a pouco.